Shabbat Shalom a todos os irmãos e irmãs. Hoje é uma paraxá muito importante, que é a paraxá Lech Lechá, né? Que significa vai para ti mesmo, né? Ou saia para ti. Esta é a paraxá de número 3, tá? Nós tivemos a primeira paraxá, que foi a paraxá Bereshit, né? Onde nós estudamos sobre os segredos da criação. Nós passamos no Shabat passado a paraxá Noa, né? Que é uma paraxá muito importante também. São paraxás, paraxotes, né? Muito importantes. E hoje nós vamos estudar a terceira paraxá, que é a paraxá Lech Lechá, que ela vai dar continuidade ou vai introduzir de fato uma das maiores personalidades bíblicas, que é a pessoa de Abraão, ou melhor, o casal, né? Abraão e Sara. Abraham e Sara. Ok? Os irmãos que viram o post da divulgação desse estudo, viu que nós vamos trabalhar um tema. E esse tema ele não vai ser só dessa paraxá, mas das várias paraxotes que nós vamos ter, ou melhor, até o final do livro de Bereshit, até o final do livro de Gênesis, porque nós vamos estudar a vida dos patriarcas de Israel, né? E o tema de hoje e das paraxotes seguintes vai ser os pais da fé. Mas os pais de qual fé? Os pais da fé no único Deus. Os pais da fé monoteísta. Um só Deus. Eles creram em um só Deus e viveram de acordo com as leis, as normas, as regras desse Deus, tá? Então, a gente vê muito, né? E há outras personalidades que ganham o nome de pais, né? Pais da igreja, pais da fé, pai de movimentos importantes, né? Há aqueles que dizem, né? Não, os pais da igreja são os pais da reforma. Há quem diga, né? Os pais da igreja Inácio de Antioquia, Justino, o Marte, João Crisóstomo, Agostinho, Jerônimo, etc. E esses são chamados pais da igreja, tá? E, na verdade, os pais da igreja são Abraão, Isaac e Jacó. Eles que são, de fato, os pais da igreja. Eles que são as personalidades que aparecem em toda a Escritura, estando no reino dos céus. Eu não sei se eu vou chegar lá, se eu vou encontrar esses pais da fé, né? Inácio de Antioquia, Justino, João Crisóstomo, Ambrósio,
Eusébio de Cesareia, Agostinho, aí vamos mais para frente, Tomás de Aquino. Eu não sei se eu vou encontrar essas personalidades, esses grandes teólogos no reino dos céus. Não sei. Até porque é interessante, porque alguns são chamados de pais da igreja e foram expulsos da igreja católica. Então, é uma incoerência sem tamanho. E nós não podemos também chamar como pais da igreja os reformadores, como foi citado aqui, né? O pai da reforma, o pai do movimento protestante, Lutero, né? Calvino, Zwingli, etc. Não posso chamar essas personalidades de pais da fé, né? Por quê? Porque muitas pessoas, eles constroem a sua teologia e interpretam a Bíblia a partir dessas pessoas. E citam elas, não, porque Justino entendeu o texto assim, né? Não, Calvino entende esse texto assim, Lutero entende esse texto assim, e não é por aí. Então, os pais da fé no Deus único, os pais da fé do monoteísmo são Abraham, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Essas personalidades são essas pessoas que nós temos que estudar a vida deles, a história deles, as virtudes deles, os erros que eles cometeram, porque a Torá ela não oculta os erros, as escolhas erradas. Ela mostra como que um homem é falho, como que um homem é limitado, e mesmo assim ele pode servir a Deus de verdade. E pode ser chamado amigo de Deus, como foi Abraão. Então, nós vamos estudar, durante essas parachutes aí, a vida desses patriarcas, tá? Por quê? Abra sua Bíblia, antes de nós entrarmos na paraxá, propriamente dito, vá no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Êxodo 3, 6. Quem quiser tomar nota, tome nota desse versículo, porque ele é muito importante. Êxodo capítulo 3 é o capítulo que narra o chamado de Moisés, né? É onde Moisés é vocacionado a ir para tirar o povo do Egito. E aí Deus se manifesta a Moisés através de uma sarça que queimava, mas não se consumia. E aí, de dentro da sarça, o Eterno diz aquilo que nós temos no versículo 6. Eu sou o Deus de seus pais. Olha só, o próprio Deus dizendo, eu sou o Deus dos seus pais. Ele continuou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Ou seja, o próprio Deus se identifica aqui e durante toda a Escritura como o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Ele se identifica como o Deus dessas pessoas. Então, novamente reafirmo, não são qualquer pessoas. Mas, pelo contrário, são os nossos patriarcas, são os nossos pais na fé. Abraão,
Isaac e Jacó. O próprio Deus se denomina como: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus desses personagens. Eu sou o Deus deste Abraão que vocês vão estudar hoje. E agora, eu queria que vocês tomassem nota de outro texto, que é agora do Evangelho, escrito por Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Versículo 11. Tome nota, Mateus 8, 11. Mateus 8, 11. Diz assim: além disso, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão seus lugares na festa. Na festa onde? No reino do céu, com Abraão, Isaac e Jacó. Com Abraão, Isaac e Jacó. Está vendo quem que aparece no reino dos céus? Abraão, Isaac e Jacó. Na literatura judaica, o reino messiânico ele vai ser inaugurado com uma festa, com um banquete. E quem vai recepcionar essas pessoas? Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, a própria Escritura, a tradição judaica ensina isso, e Jesus confirma, Yeshua credencia essa crença, que Abraão, Isaac e Jacó estão no reino dos céus. E que se eu quero entrar no reino dos céus, tem que haver em mim as virtudes, as qualidades de Abraão, Isaac e Jacó. Eu não vou herdar o reino dos céus se eu não tiver as virtudes, as qualidades de Abraão, Isaac e Jacó. Essa crença de uma festa messiânica, de um banquete, para receber o Messias, para coroar o Messias, que será no reino de Deus ou no reino dos céus, que haverá a presença de Abraão, Isaac e Jacó. Quem quiser tomar nota, é inspirado em Isaías, capítulo 25, versículo 6. Isaías 25, 6. Tá? É de lá que os rabinos, a tradição judaica, os sábios, eles extraem esse ensino, que a coroação do Messias vai ser como uma festa, e quem vai recepcionar as pessoas, os justos, né, é Abraão, Isaac e Jacó. E é importante a gente pontuar isso. Abraão, Isaac e Jacó são ícones e representam os justos, tá? Abraão, Isaac e Jacó representam os justos que herdarão o reino dos céus. Os tzadikim, os justos, que herdarão o reino dos céus. Já que nós estamos aqui em Mateus, volte um pouquinho, em Mateus capítulo 1, versículo 1. Olha como que Mateus, ele inicia a sua Bessorá, o seu evangelho. Ele inicia o seu evangelho para falar do Messias, de Yeshua como Messias, iniciando por uma genealogia. Porque para o judeu é importante demais saber a sua origem, a descendência, a ascendência de uma pessoa. E aí ele inicia o seu evangelho assim: esta é a genealogia de Yeshua, o Messias, ungido, filho de Davi
filho de Abraão. Então ele inicia o seu evangelho dizendo que Yeshua, o Messias, ele é filho de Davi, filho de Abraão. Então o Messias, ele é identificado como filho de Abraão. Em hebraico, Ben. E Ben, em hebraico, que significa filho, ele pode significar literalmente filho, alguém que nasceu de uma união de um homem e uma mulher, um descendente direto, filho, literalmente filho, mas Ben pode significar também como descendente, como filho, mas algo distante, no sentido de descendência. Então, Ben pode significar literalmente filho, Ben pode significar descendência, e aqui, quando Mateus diz que Yeshua, o Messias, é filho de Davi, filho de Abraão, ele está dizendo, o Messias, ele é descendente de Davi, ele é descendente de Abraão. Mas Ben tem uma terceira interpretação, tá? E eu queria que você tomasse nota. Ben também significa tendo as características de. Então, Ben pode significar filho, Ben pode significar descendente, Ben pode significar tendo a característica de. Ou seja, Yeshua, o Messias, ele tinha características de Davi, ele tinha características de Abraão. Quando você vai no âmbito literal, quando você olha para um filho, você vai ver esteticamente a aparência sua no seu filho. Isso aqui você puxou do pai, isso aqui você puxou da sua mãe. Então são características físicas e também são características sentimentais, são características de comportamento. Então, filho de Ben pode significar tendo a característica de. Então, é importante a gente pegar esse entendimento, essa terceira vertente da tradução da palavra Ben, filho, como tendo a característica de. Por quê? Porque só vai herdar o reino dos céus aqueles que tiverem as características de Abraão, as virtudes de Abraão. Como é que eu sei disso? Tome nota. Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Gálatas 3, 7. Gálatas 3, 7 diz assim: estejam certos, convictos, então, de que os que vivem pela confiança, pela fé e fidelidade são verdadeiramente filhos de Abraão. Filhos de Abraão. Ou seja, estejam certos. Os que são da fé, os que vivem pela fé, são verdadeiramente filhos de Abraão. Paulo vai trabalhar muito isso, a questão de ser filho de Abraão. E ele vai dizer e ensinar aqui aos Gálatas, aos Romanos, o seguinte: não basta ser descendência, não basta ter sangue judeu, não basta colocar um quipá, um talit, um tefilim, recitar o Shema, ler a Torá, ler em hebraico. Isso aí não te faz filho de Abraão. O que te faz ser filho de Abraão é ter na sua vida, na sua conduta, no seu comportamento, as características de um filho de Abraão. Isso que de fato que te qualifica como um filho de Abraão.
Paulo várias vezes vai dizer que o filho não é aquele que é da carne, mas é aquele que é do Espírito. É aquele que tem as virtudes de Abraão, ok? Então, por isso que é importante eu estudar os patriarcas. Por isso que é importante eu estudar a vida desses homens, porque o próprio Deus se identifica como Deus deles. E que eles estão já no reino dos céus. E eles são símbolo dos justos que vão herdar o reino dos céus. E só vai herdar o reino dos céus aqueles que forem filhos de Abraão. Aqueles que tiverem a característica de Abraão. Então, essa é a importância de estudar os patriarcas. Mateus 1:1. Filho. Aí o significado é filho, literalmente filho, né? Ou descendência. Descendência. Ou tendo a característica de, que é o terceiro significado. E aí, irmãos, tendo isso em mente, agora a gente pode iniciar o nosso estudo aqui, a vida de Abraão, tá? Para achar que venha, para achar vairá, nós vamos estudar, eu vou estudar com os 10 testes que Abraão passou. Deus testou Abraão 10 vezes. Vamos estudar aqui um pouquinho das características deste patriarca. Então, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 12, para achar lerá, que significa vai ou saia para ti. Esse vai ou sai para ti, ou é no sentido de vai, saia, ande em direção ao propósito máximo da vida. E qual é o propósito máximo da vida? Poder servir ao Eterno. Esse é o propósito máximo da vida. Poder servir ao Eterno. Então o Eterno diz para Abraão, lerá, saia para ti mesmo. Então vamos lá, Gênesis 12, 1. E Adonai disse a Abrão, saia de seu país, afaste-se de seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu mostrarei a você. Esse primeiro versículo aqui é muito forte. O Eterno fala a Abraão e diz, olha, sai do seu país, sai do meio de seus parentes, sai da casa do seu pai e vá para uma terra. Mas qual? Não, só vai e eu vou te mostrar ainda. Então ele sai sem saber para onde estava indo. Deus não falou para ele para onde que ele iria. Só que a Escritura diz que ele foi. Olha só o versículo 4. Então Abrão partiu como Adonai lhe disse. Então ele vai, ele sai, ele parte, sem saber para onde que ele iria, sem saber
o que ele iria encontrar, ele simplesmente vai. Ele simplesmente obedece à voz de Deus. Então, essa é a primeira característica de Abraão que nós temos que ter, que é fé. Fé. É impossível servir a Deus sem fé. Ok? É impossível servir a Deus sem fé. Então, essa é a primeira característica. Para servir a Deus, você tem que ter fé. E o que é fé? A melhor definição de fé que nós temos está lá no livro de Hebreus. E aí eu te convido a ir lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, que é conhecido como a galeria, né, dos heróis da fé. O escritor aos Hebreus, ele vai definir o que é fé e vai falar sobre a fé de Abraão. Então vamos lá. Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. O que é fé? A confiança, a fé, é a certeza do que esperamos. Convencidos das coisas que não vemos. Então, isso é fé. Fé é você ter certeza do que se espera. É o quê? Uma posse. Muito boa. Muito boa essa tradução. A fé é uma posse antecipada. E de fato é. O que nós estamos tomando como posse de forma antecipada? O reino dos céus. A vida com Deus, a vida eterna. Alguém aqui já viu Deus? Não. Nós não vimos Deus, mas nós estamos convencidos que Ele existe. Você vai encontrar pessoas no mundo que vai dizer, Deus não existe. E ela está convencida que Deus não existe. E eu sou o contrário. Eu estou convencido que Deus existe. E que Ele é meu Pai, e que Ele é meu Deus. Só que eu não vejo Ele. Se eu digo para um ateu, eu estou convencido de que Deus existe, ele fala, então me mostre. Me mostre Deus, eu quero ver Deus. A princípio, da forma como ele quer ver Deus, não tem como ele ver. Então a fé é isso. É a certeza. A palavra certeza aqui, lá no grego, é upostasis. E olha que interessante. Upostasis é o oposto de apostasis, né? Que é apostasia. Upostasis significa literalmente firmamento, fundação. É você estar fincado, fundado em algo. Você está convicto de algo que você ainda espera. E Abraão viveu a vida dele toda praticamente assim. Por isso que Abraão é um ícone da fé e é um exemplo da fé. Quando Deus o chama, ele tinha 75 anos de idade. Deus o chama e diz, você vai ter um filho. Só do filho,
ele esperou 25 anos. Ele vai ter filho com 100 anos de idade. E Deus havia aparecido para ele, Deus havia falado com ele: você vai ser pai. Mas ele teve que esperar 25 anos para poder ter aquele sentimento de pai, que ele seria pai juntamente com sua esposa, Sara. E a terra? A terra que Deus disse para ele: olha para essa terra, peregrina por ela, porque eu vou dar ela aos seus descendentes. Ele não viu. Ele não viu terra. Ele não viu os descendentes. Então, ele habitou ali, tendo a certeza daquilo que ele esperava. Não, os meus descendentes vão habitar essa terra. E por causa dessa certeza, ele foi um peregrino, um nômade naquela terra. Ele habitou toda ela. Você vê que ele se desloca durante o território que Deus falou que daria aos seus descendentes, ele se desloca por toda a região. E tem todo um simbolismo, os lugares que ele para, que ele se estabelece. E a gente não consegue nem mensurar a profundidade disso. Mas, enfim, então, isso é fé. Nós temos a certeza, a convicção, está fundamentado. E certeza do que esperamos e convencido das coisas que não vemos. A palavra convencidos ali é elegos, do grego, que significa uma verificação quando algo é provado. É igual quando eu quero saber se a pepita é de ouro mesmo, eu faço uma prova dela e passo ela pelo fogo, derreto ela. Então, a palavra aí para convencido das coisas que não vemos é como se a gente tivesse provado, experimentado. Isso só pode ser provado e experimentado a gente tendo experiências com Deus. Provar e ver que o Senhor é bom. Isso aí é experiência pessoal com Deus. Mas como é que você sabe que Deus existe? Vem cá, senta aqui que eu vou te contar algumas experiências que eu já tive com Deus. E aí você mostra para ela, por que você está convencido daquilo que você não vê. Ok. Vamos ver ainda Hebreus 11, versículo 8. O escritor aos Hebreus, ele vai gastar aqui 11 versículos para falar da fé de Abraão. Olha só, pela fé, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão obedeceu, depois de ter sido convocado para se dirigir ao lugar que Deus lhe daria como posse. De fato, ele saiu, sem saber aonde estava indo. Então, o escritor aos Hebreus confirma, olha, ele saiu, mas ele não sabia para onde estava indo. Então, isso aí é um exemplo de fé. Versículo 9. Pela fé, olha só, residiu temporariamente na terra prometida, como se ela não fosse sua, vivendo em tendas com Isaac e Jacó, que também deveriam receber o que lhes fora prometido. Então, pela fé, ele
residiu, mas ele residiu como um peregrino, como um nômade, vivendo em tendas. Por quê? Aí o escritor aos Hebreus diz, versículo 10, porque esperava ansiosamente pela cidade que tem fundamentos permanentes, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, Abraão recebeu a capacidade de se tornar pai. Olha só, irmãos, quando sua idade era avançada, com a própria Sara, porque considerou digno de fé quem lhe fizera a promessa. Dessa forma, esse homem praticamente morto tornou-se o pai de descendentes. Esse praticamente morto aqui, ele estava necrosado. É o homem que já não fazia filhos mais. Sara, da mesma forma. Sara, a Torá vai dizer que ela havia passado dos costumes das mulheres, ou seja, já saiu já não menstruava mais, entrou na menopausa e acabou, não gera mais. Então, os dois estavam nessa situação. E para piorar ainda, Sara, durante toda a vida, ela foi estéril. Então, além dela estar de idade avançada, ela ainda é estéril. Então, esse nascimento aqui foi um nascimento sobrenatural. Então, quando o judeu é ortodoxo, por raiva, ira de Yeshua, ele fala, olha, vocês acreditam no nascimento sobrenatural? Vocês são idiotas. Da mesma forma, você é um idiota, porque você acredita que um velho de 100 anos, com uma velha de 90 anos, que já havia passado o costume das mulheres, gerou e deu à luz um filho. Foi um nascimento sobrenatural. E aí o texto diz, tão numerosos, né, o restante do versículo 12, tão numerosos quanto as estrelas do céu, incontáveis como os grãos de areia da praia. Versículo 13, todas essas pessoas mantiveram a fé até a morte, sem terem recebido o que lhes fora prometido, tá vendo? Apenas a viram de longe e também a cumprimentaram à distância, enquanto reconheciam ser estrangeiros e residentes temporários na terra. As pessoas que falam dessa forma deixam claro sua procura por uma pátria. Entretanto, se mantivessem a lembrança da que deixaram, teriam a oportunidade de retornar. Olha o versículo 15, que interessante. Entretanto, se mantivessem a lembrança da que deixaram, teriam oportunidades de retornar. Isso aqui é importante. Abraão, ele partiu da terra do meio da sua parentela e foi. E não ficou lembrando do passado. Ele não ficou lembrando, se não der certo eu volto. Ele não pensou assim. O versículo 15 diz isso. Entretanto, se mantivesse a lembrança da que deixaram, ou seja, da terra que deixaram, teriam a oportunidade de retornar. O que o povo de Israel fez quando se deparou com o Mar Vermelho? Eles quiseram voltar. Não vão voltar. Atravessou o Mar Vermelho. Moisés sobe para pegar as tábuas e demora. O que eles falam? Vamos levantar outro líder e vamos voltar. É o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Aquele que parte para uma vida com Deus, tem que partir. Ou você serve a Deus por inteiro, meu amigo, ou você nunca serviu. O que te mostra isso? É o desejo do passado.
Se você está andando para frente, mas está querendo voltar, você não vai herdar o reino. Você vai virar estátua de sal. Igual a mulher de Ló. Ela virou estátua de sal por quê? Porque ela olhou para trás. Ela estava indo, o anjo arrastando eles pela mão, mas ela olha para trás. Ela queria era ficar. Ela não queria, de fato, andar com Deus e servir a Deus. E se deparar com algo que, de fato, não sabia com o que ia ver. Andar com Deus é assim. É andar muitas vezes no escuro mesmo, mas você tem fé. Se Deus mandou eu ir, é porque tem coisa boa me esperando lá. Eu não estou vendo, mas eu creio, eu acredito, eu tenho fé. Isso é fé. Então, entretanto, se mantivesse a lembrança da que deixaram, teriam a oportunidade de retornar. Então, é impossível, irmãos, alguém querer servir a Deus e ficar olhando para trás. Sabe a maior prova que a pessoa esteve na igreja, ouviu a palavra, batizou, etc., e desviou, e começou a fazer coisas que antes não fazia? Por exemplo, a pessoa estava na igreja, nunca tatuou, saiu da igreja, pôs tatuagem na testa, na mão, na cabeça, no ombro, no peito. Mas que isso aí? Saiu da igreja hoje, ontem já foi, já passou no tatuador e tatuou todo e pôs piercing no nariz, na língua, no umbigo, na orelha. Aí você olha, uai, mas ela sempre frequentou a igreja que falava que isso não podia. Na primeira oportunidade que ela sai, ela já faz isso? Sim, ela mostra que ela sempre olhou para trás. Ela nunca olhou para Deus, ela nunca olhou para frente. Ela mostra que ela sempre queria aquilo. Só que a religião estava prendendo ela com um grilhão. E aí ela rompeu os grilhões, como está lá em Salmo número 2, né? Ah, Deus está me prendendo com grilhões, deixa eu romper com isso aqui. Deixa eu viver a minha vida. Tá bonitinho na igreja, ali, de terno, gravata, sai da igreja, e aí começa a vestir até como mulher. Que isso? Mas parecia que era homem? Não, ele só mostrou aquilo que realmente estava dentro. Quando a pessoa de fato sai, ela mostra o que realmente estava dentro dela. Não, mas nunca mexeu com droga, saiu, tá fumando maconha, fumando pedra, tá injetando. Que isso? Não. Ela andava com Deus, mas ela sempre olhava era para trás. Eu estou saindo do mundo, mas o mundo está dentro de mim. Então, é o que o escritor aos Hebreus diz. Olha só, antes dele introduzir a galeria dos heróis da fé aqui de Hebreus 11, olha o último versículo de Hebreus 10. Entretanto, nós não somos daqueles que retrocedem, tá vendo? Retroceder e são destruídos. Em vez disso, mantemos a fé e dessa forma preservamos nossa vida. A palavra diz que aquele que serve a Deus, mas olha para trás, não é digno. E Deus não tem prazer na alma dessa pessoa. Daquele que põe a mão no arado, caminha, mas depois olha para trás. Deus não tem prazer nessa pessoa. Pessoa inconstante, que retrocede. Então, irmãos, nós temos que ser convictos, firmes da nossa fé. Se é para servir a Deus, tem que servir a Deus de verdade. É igual eu sempre falo. Eu, até os 15 anos de idade, frequentei a igreja católica. E a partir do momento que eu saí para servir a Deus, de forma melhor. Por isso que eu nunca desviei. Falei, não, se é para servir a Deus, é para servir a Deus de verdade.
Não posso retroceder, não posso voltar, não posso olhar para trás. Essa é a verdadeira fé. Mas vamos voltar lá. Então, versículo 15, entretanto, se mantivessem a lembrança da que deixaram, teriam oportunidade de retornar. Em vez disso, aspiravam a uma pátria melhor, celestial. Essa é a razão pela qual Deus não se envergonha, olha só, de ser chamado Deus deles, porque Ele lhes preparou uma cidade. Pela fé, olha só, Abraão, ao ser testado, nós vamos falar na próxima paraxá. Pela fé, Abraão, ao ser testado, ofereceu Isaque como sacrifício. Sim, ofereceu o único filho, aquele que recebera as promessas. Olha agora o midrash que o escritor aos Hebreus vai fazer. Ao qual fora dito, a sua semente será contada por meio de Isaque. Ele recebeu essa promessa. E o pedido de Deus não conflitou com a promessa. Como é que eu sei disso? Versículo 19. Abraão concluiu que Deus poderia até mesmo ressuscitar pessoas dentre os mortos. Olha o primeiro a crer na ressurreição aí. E falando de forma figurada, ele o recebeu dessa forma. Então, o escritor aos Hebreus, falando sobre os heróis da fé, ele vai mencionar Abraão, tá? Então, a primeira característica de Abraão, irmãos, foi a fé dele. Então, vamos voltar para Gênesis 12. Então, ele sai da terra dele, aonde ele já estava estabelecido, tranquilinho. Deus manda ele sair para um lugar onde ele nem sabia onde que era, mas ele atendeu o chamado de Deus. Hã? Mesma coisa Deus falar comigo, sai. Oh, Deus, mas eu estou lá no Santander, estou com minha casa aqui, sair para onde? Não, só sai, eu vou te mostrar. Aí você tem que abrir mão de tudo. Dos seus recursos, do seu conforto, de tudo, para ir para um lugar que você não sabe. Sim. É. Você teve a experiência de Abraão. Mas Deus não. Olhava você fazer esse irmão, aí depois entra a irmã, Aí você entende o propósito da sua saída. E foi a mesma coisa para Abraão. Sai. Sai e você vai encontrar o propósito pelo qual eu estou te pedindo para sair. Aí quando chegou lá no hospital, eu era moço que ele tinha falado muito cuidado dele. Ele já tinha mostrado, na vez que ele mostrou na experimentar, e de retalho, que era um moço muito forte, sabe? Olha só. E aí ele foi recebido, contrarretar lá, ele não vai dar um pouco ele. Você mostrou até a carne dela da pessoa. Ele não tem, não. Deus ia te mostrar que ele cuidava dele. Na hora que eu cheguei lá no hospital, era louco. Aí eu peguei, tive que contar para ele, Deus te falar, para ele fazer, eu não fiz. É forte. Olha só para vocês verem. Um ensinamento importante aqui de Gênesis 12. A caminhada com Deus aparenta gerar uma perda para nós. Tá?
muitas das vezes a caminhada com Deus vai aparentar perda. É igual o exemplo que nós temos aqui de Abraão. Sai do lugar onde você já está estabelecido. É uma perda. Então, a caminhada com Deus, aparentemente, tem uma aparência de gerar uma perda para nós. E isso gera uma outra palavra, renúncia. É impossível servir a Deus sem renúncia. Você vai ter que renunciar a algo. E quando Deus pede ele para peregrinar, a vida de um nômade, ela dificulta a pessoa em 3 áreas. Procriação. Um nômade, é difícil para ele procriar, porque hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá. Então é complicado procriar, gerar filhos. Outra coisa que é difícil para um nômade, adquirir riqueza. Porque hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá, aqui eu posso prosperar, eu posso chegar na outra região e passar necessidade. Então é difícil para um nômade prosperar. Terceira coisa que é difícil para um nômade, ele ganhar fama, ter um nome, ser conhecido. Porque hoje eu estou aqui nessa cidade, amanhã eu estou na outra, e é difícil. E é isso que Deus promete para ele. Olha, eu estou te chamando para ser nômade. Para sair dessa terra e ir para uma terra que eu vou te mostrar. Você vai peregrinar. E é por isso que Deus promete aqui o versículo 2. O contrário do que aconteceria para um nômade comum. Farei de você uma grande nação. Por quê? Para o nômade é difícil procriar. Não, eu vou fazer de você uma grande nação. Pode ficar tranquilo. É difícil prosperar, eu o abençoarei. É difícil ter um nome, cada dia eu estou no lugar, engrandecerei seu nome. Então, promessas aqui para 3 dificuldades que o nômade enfrenta. Então, essas promessas aqui não são aleatórias, são pontuais. E olha a última. E você será uma bênção. Você será uma bênção. Deus abençoou Adão quando criou. Deus abençoou Noé. Para Abraão ele fala, não, você vai ser a bênção. Eu não vou te abençoar, simplesmente. Você vai ser a bênção. Você é que vai abençoar as pessoas. E é por isso que ele diz no versículo 3. Abençoarei quem o abençoar. E amaldiçoarei quem o amaldiçoar. E por seu intermédio, todas as famílias da terra serão abençoadas. E aí o versículo 4 diz, então Abrão partiu como Adonai lhe disse. Então ele parte, ele obedece à ordem de Deus. E aí nós temos o versículo 7. O que aconteceu? Ele parte. Vamos ver até o 7. Então, Abrão partiu como Adonai lhe disse, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou sua mulher Sarai, Ló, filho de seu irmão, e todos os bens acumulados, bem como as pessoas que havia comprado em Harã. Então partiram para a terra de Canaã, e entraram na terra de Canaã. Abraão atravessou a terra. Está vendo esse verbo aí, atravessar? É o que dá o nome hebreu. Hebreu significa aquele que atravessa.
Abraão atravessou a terra até chegar ao lugar chamado Siquém, né? Nas Bíblias em português. E ele chega em Siquém para orar pelos filhos de Israel ali que iriam sofrer uma batalha em Siquém. Junto aos carvalhos de Moré. Esses carvalhos de Moré aí, essa região ali, é onde ficava o Monte Gerizim e o Monte Eibal, aonde o povo de Israel iria receber o juramento da Torá. Então, todos os lugares que Abraão passou, com certeza Deus iria passando e falando com ele, aqui vai acontecer isso, aqui vai acontecer aquilo. E aí, e olha que interessante o final do versículo 6. Esse lê o versículo todo. O cananeu na terra. Esse lugar aqui, onde Abraão estava peregrinando, foi dado aos descendentes de Sem. Noé teve 3 filhos, né? E os cananeus veio de Cã. E Abraão veio de Sem. Essa terra aqui pertencia aos semitas. Só que os descendentes de Cã, nós vamos ver principalmente aí no capítulo 14, que haviam guerras ali entre reis, né? E cada um ia tomando a terra do outro. Então, o texto aqui é muito enfático. Os cananeus habitavam na terra, mas essa terra não pertencia a eles, né? Por que eu estou pontuando isso? Porque essa questão de terra é um agravante até hoje, né? Eles falam, não, Israel está ilegítimo nesse lugar aí, essa terra era a terra dos filisteus, era a terra dos cananeus. Hã? Cã, né? Já foi extinto. Na verdade, os palestinos são árabes. São árabes. Né? E a maioria deles foram expulsos dos países árabes para ficar ali. Isso é só um embrulho para ser gerado no final dos tempos. Para tumultuar. Não existe Palestina. Igual você falou, os filisteus foram extintos. O único povo que permanece até hoje é o povo judeu, o povo hebreu, que sofreu aí vários exílios e ainda. Então esse é o imbróglio que vai gerar no final dos tempos, igual nós estudamos na paraxá passada. E essa paraxá, você vai ver que Deus promete 2 coisas, Tiago. Deus promete descendência e promete a terra. As 2 coisas estão ligadas, descendência e terra. Deus não só promete o filho Abraão, Deus promete também a terra. Deus faz uma aliança com Abraão, olha que interessante, sobre o descendente e sobre a terra. No capítulo 15, quando Deus falou com ele, olha, após a batalha ali dos 4 reis contra os 5 reis ali, onde Ló é levado como espólio de guerra, e Abraão vai lá e pega o seu sobrinho de volta. Não tema, Abraão, eu sou sua recompensa. Sua recompensa será, eu sou seu protetor, sua recompensa será grande. Abraão respondeu, Adonai Deus, bem que bem me trarão teus presentes se eu continuar sem descendentes. E Eliezer, o Damasceno, herdar minhas posses. Tu não me deste um filho. Abraão continuou, por isso alguém nascido em minha casa será meu herdeiro. Mas
veio a ele a palavra de Adonai: este homem não será seu herdeiro. Não, seu herdeiro será um filho gerado pelo seu corpo. Então ele o levou para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se você puder. Um segredo judaico que Abraão entendia de astrologia. E ele já tinha visto nos astros que ele não teria filho. Então Deus provoca ele aqui: sai da tenda e eu vou te mostrar. Olhe agora para as estrelas. Ah, mas eu sei que eu não vou ter filho. Eu vou te dar um filho. E ele diz: seus descendentes serão incontáveis, igualmente incontáveis como as estrelas. E aí o versículo 6, que é um texto base da fé. Ele acreditou em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, Deus prometeu para ele, Tiago, descendente, e ele creu. Ponto. E contra aquilo que ele ainda já tinha visto. Olha para as estrelas. Não, mas eu já vi. Olha, e eu vou tornar os seus descendentes como essas estrelas, incontáveis. E ele creu. Independente daquilo que ele já tinha visto, ele creu. E agora com a terra foi diferente. Então ele lhe diz: sou o Senhor que tirou você de Ur dos Caldeus para dar a você esta terra como posse. Ele respondeu: Senhor Deus, como posso saber qual possuirei? Da terra ele pediu prova. Do descendente não, mas da terra me dá uma prova. E aí que houve o pacto unilateral ali de partir. Aí Deus disse para ele, ele respondeu: traga-me uma vaca de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma pomba e um pombinho. Ele trouxe tudo isso, cortou os animais em 2 e colocou as partes uma em frente à outra, formando um corredor. Contudo, ele não cortou as aves ao meio. Tem um segredo fantástico aqui. Animais quadrúpedes representam as nações. Você vai ver isso em Salmos. Davi falando que as nações cercaram ele como um boi. Você vai ver o reino dos persas, dos medos, sendo simbolizado por carneiro, lá em Daniel, e parte no meio. Por que a pomba ele não partiu? Porque pomba é símbolo de Israel. Então, por isso que não parte a pomba nem um pombinho, porque é símbolo de Israel, está lá em Cantares. E qual que é o símbolo disso? Israel vai sempre existir. Os outros povos vão ser partidos, vão morrer. Mas Israel sempre vai existir. Isso é uma pérola. E aí, faz o corredor, né? Esse era um pacto que era feito na época de Abraão. Aí, 2 pessoas passavam entre os animais e se cumprimentavam no final. E selavam ali o pacto. E por que os animais eram mortos e partidos? Porque aquele que quebrasse o pacto iria acontecer da mesma forma com ele. Seria ser esquartejado, seria morto, se quebrasse o pacto. Só que, a semelhança de Adão, Deus faz cair sobre Abraão um sono profundo. E só Deus, através de uma tocha, de uma coluna, só Deus passa entre as partes. Deus fez com Abraão, sobre a terra, um pacto unilateral. Fala: eu te afirmo, Abraão, essa terra vai ser do seu povo. E ponto. Esse é o sinal que Deus deu para a terra. Olha só, em versículo 18, nesse dia Adonai estabeleceu uma aliança com Abraão. Dei esta terra a seus descendentes. Então, que os cristãos entendessem isso, que os árabes entendessem isso, que os muçulmanos entendessem isso, que Deus deu essa terra ao povo de Israel. Mas, voltando aqui, né, a Gênesis 12, para a gente finalizar,
Versículo 7. Adonai apareceu a Abrão e disse: darei esta terra aos seus descendentes. Então ele construiu um altar a Adonai que lhe aparecera. Qual que é o segredo desse versículo aí? Na medida que você obedece os mandamentos de Deus, o nível de revelação e de intimidade com Deus aumenta. Perceba, Deus deu um mandamento para ele, muito difícil. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Ele foi e fez, e habitou, e peregrinou na terra. E o que aconteceu? Logo em seguida, Deus apareceu para ele. Quanto mais você obedece os mandamentos de Deus, quanto mais você obedece a Deus, aumenta o seu nível de intimidade com Deus. Deus aparece para ele. Quer outra prova? Gênesis, capítulo 17. Deus diz para ele, no versículo 10, Gênesis 17, 10, esta é a minha aliança que vocês devem guardar entre mim e vocês, com seus descendentes depois de você. Todo homem entre vocês deve ser circuncidado. Ele circuncida, olha só, versículo 23. Abraão pegou Ismael, seu filho, todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os adquiridos com seu dinheiro, todos os homens da casa de Abraão, e circuncidou-lhes a casa do prepúcio no mesmo dia, como Deus lhe dissera. A Bíblia não dá ênfase à toa, não. Você viu que foi no mesmo dia. Deus mandou e ele fez no mesmo dia. A Bíblia dá ênfase para mostrar a rapidez dele servir a Deus. E a gente tem que ter essa rapidez, essa diligência. Olha só. Abraão tinha 99 anos quando teve a carne do prepúcio circuncidada. Ele mesmo se circuncidou. Já pensou você mesmo fazer cirurgia em você? Ele fez. Esse é o Abraão. Esse é o pai na fé. Ismael, seu filho, tinha 13 anos. É por isso que o árabe ele circuncida aos 13 anos, sabia? Por causa que Ismael foi circuncidado aos 13 anos. E aí o menino já está adolescente. Não faz igual. O Breno achei engraçado. Não faz igual Deus mandou, o 8º dia. Eu já expliquei, né? Que no 8º dia a vitamina K do homem está elevadíssima. Só nesse dia que ela é responsável pela coagulação do sangue. Ou seja, não vai correr o risco de hemorragia. Por isso que até falou, circuncida e no 8º dia. Deus é perfeito naquilo que ordena. E todos da sua casa, escravos nascidos em sua casa, adquiridos com dinheiro de estrangeiro, foram circuncidados com ele. E aí, depois dele circuncidar todos e se auto-circuncidar, olha como é que começa a paraxá, sábado que vem. Adonai apareceu a Abraão. Tá vendo? Toda vez que você obedece um mandamento, aumenta o nível de intimidade entre você e Deus. Aumenta o seu nível de espiritualidade. Quanto mais obedeço a Deus, mais ele se revela a mim. Mais eu adquiro intimidade com ele. Esse é o segredo de ter intimidade com Deus. Amém? E um segredo que tem aqui nesse capítulo 7, olha que interessante, é outra coisa muito importante para a gente pontuar e a gente termina aqui. Não dá para falar mais. Deus muda o nome. Sempre quando você entra numa aliança, Deus muda o nome. Deus fez uma aliança aqui com Abraão e com Sara. O que Deus fez com eles? Mudou o nome. Abrão virou Abraão, Sarai virou Sará.
com rei no final, né? Sará, ao invés de Sarai, e ao invés de ser Avraham, Sarai, Sará. O que Deus fez? Em Abraão, ele só acrescentou uma letra, só que a letra do seu próprio nome, do tetagrama, Yud, Re, Vav, Re. A letra Re, ele pegou uma letra Re e colocou no nome de Abraão. Então, ao invés de ser Avram, ficou Avraham. E Sarai, ele tirou a letra Yud, que ela vai aparecer lá na frente, nós já estudamos isso. Tira uma letra e acrescenta outra na de Sara. Aí colocou a letra Re também. Então, os dois receberam a letra Re. A letra Re é a quinta letra do alfabeto hebraico. Dalet é a 4, né? E fala do mundo físico. A letra Re fala do mundo espiritual. A letra Re lembra Ruach. Lembra o Espírito de Deus. A partícula de Deus. Ou seja, aquele que tem uma aliança com Deus recebe o Espírito de Deus. Tem hoje à noite. Aqui é aos sábados. Amém. Aí só para a gente concluir sobre a alteração do nome, Deus quando faz uma aliança com alguém, ele muda o nome. É por isso que Apocalipse diz o quê? Que nós recebemos um novo nome. Sergipe. Então, irmãos, é por isso que Apocalipse diz que nós vamos receber um novo nome, um nome que nós não sabemos, uma pedra branca e nela escrita um novo nome. Por quê? Quando nós aceitamos a Yeshua como Messias, filho de Abraão, nós recebemos um novo nome. E outra coisa que a gente recebe, o Ruach, o Espírito Santo. A gente recebe o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos capacita a cumprir o propósito de Deus. Porque Abraão com 99 anos, Sara com 90 anos, como é que eles iriam cumprir o propósito de Deus, que era gerar filhos, se não fosse um agir sobrenatural? E nós, quando olhamos para a Bíblia, como é que eu vou viver como está aqui escrito, se não for pelo poder do Espírito Santo? Não tem como. Por isso que nós recebemos o Espírito de Deus para viver de acordo com a sua palavra. Não. Esse novo nome nós só vamos saber lá, na Nova Jerusalém. E é que não recebeu o nome bíblico, vai chegar lá e vai ter o nome bíblico. Vai ser bíblico. Vai ter um significado. Um novo nome. Nós já temos, né? E aos olhos de Deus nós somos conhecidos por esse novo nome. Mas nós só conheceremos esse novo nome quando estivermos com ele na Nova Jerusalém. Amém, irmãos? Então nós meditamos aí um pouquinho na vida de Abraão, a fé de Abraão. Abraão literalmente cortou na carne, né? Servir a Deus, às vezes te dá dor. Pode derramar sangue, mas vale a pena. Vale a pena.
Deus cumpriu na vida dele, na vida de Sara, Isso, a circuncisão é um sinal físico. O Shabat é um sinal espiritual. Os filhos de Abraão têm que ter sinal. Abraão, quando foi chamado, e creu, e isso foi imputado como justiça, ele teve fé, emuná, né, e recebeu a justiça. A circuncisão foi depois, né? Mas hoje o sinal espiritual nosso é a fé de Abraão e o Shabat. Ninguém com certeza. Com certeza. Mas foi um sinal na carne, um sinal físico, né? Então, é aquilo. Por mais que para nós pareça que a caminhada com Deus aparente gerar uma perda, nós vimos aí as promessas que Deus deu a Abraão, né? Perda de procriação, fama e riqueza. Deus promete justamente isso para ele. Deus não vai permitir que a gente perca nada quando a gente renuncia para o reino dele. E como filhos de Abraão, eu concluo lendo Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então Yeshua disse aos talmidim: se alguém quiser me seguir, deve dizer não a si mesmo, tomar sua estaca de execução e vir atrás de mim. Então é impossível herdar o reino se não tiver renúncia, se não cortar na carne. É impossível. Tem gente querendo servir a Deus sem renunciar a nada, sem ter sacrifício. Nós vamos continuar aprendendo aí da história de Abraão. O que ele teve que sacrificar? Ele teve que despedir Agar e Ismael, e Deus falar com ele: escute, Sara. Você acha que não doeu nele? Ismael também era seu filho. E nessa própria paraxá, sabe o que Deus pede? É bom você anotar isso, você aprender o que é Abraão. Por exemplo, igual lá na questão de Ló, né? Tem Abraão e Ló. Por que eles se separaram? Por causa dos pastores, né? Mas qual que era o problema dos pastores? É por causa do rebanho. O rebanho era grande e não dava para os dois coexistir no mesmo espaço. Não. Os pastores, só o que eles faziam? Roubavam, deixavam o rebanho pastar em propriedade alheia. Os de Abraão, não. Não, isso não é justo, isso não é honesto. O nosso Senhor não aceita isso, não. Então a ética de Abraão resplandeceu. Não, Abraão não faz isso. E Abraão não vai querer que a gente faça isso. Então, contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aí, Abraão, por ser cheio de Ló, dá a ele ainda: olha aí, a terra está diante de você, escolhe. E aí ele olhou para as planícies lá do Jordão, né? Para a região de Sodoma, que era como o jardim de Deus. E aí, um só olhava por vista, o outro andava por fé. Aí Ló falando: eu quero ir para lá. Então vá para lá. Você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Você vai para a esquerda, eu vou para a direita. E assim foi feito. E aí, ele habitou no meio de pessoas ímpias e você viu o que aconteceu com ele, né?
E mesmo assim, o seu sobrinho sendo sequestrado, ele arrisca a sua vida, né? Pega 318 homens e vai lá para trazer o sobrinho de volta. Se ele fosse outra pessoa, foi escolha dele, tá? O problema é dele. Não, ele foi e resgatou o sobrinho. Então, Abraão sempre se importou com o outro. Olha para Sodoma e Gomorra. Ele intercedeu por Sodoma e Gomorra. Falou, Senhor, se tiver 50 justos, Senhor, deixa eu insistir mais um pouquinho, 45, mais um pouquinho, 40. E foi reduzindo até 10. Senhor, e se tiver 10? Não, eu não vou destruir por causa dos 10. Com Ismael já mostrava tendências, nós vamos ver na Parashá, sábado que vem, já mostrava tendências que não queria nada com o Eterno. Por isso que Sara falou, Sara não é qualquer uma. Nós vamos estudar a raiz Sara, a vida de Sara, na outra Parashá, nós vamos aprender muito sobre Sara. Mas Sara viu. Por isso que Deus diz, escute Sara, despede Agar e Ismael. E por que ela deu? Olha como é que a Bíblia, nada está lá por acaso. Após 10 anos, na cultura da época, uma mulher que ela não gerou filho para seu marido até 10 anos de casado, ele podia divorciar dela. Não gerou filho em 10 anos, não presta. E aí, o que ela faz? Ela pega Agar, gere filhos, já que depois de 10 anos de casado nós não geramos, por isso que ele teve Ismael com 86. Olha só. Ele saiu com 75, mais 10, 85. Ela engravida, 86. Marca aí na sua Bíblia o pedido de Abraão. Gênesis 17, 18. Abraão disse a Deus: Ismael possa viver em tua presença. Aqui você vai gostar. É por isso que hoje árabe tem visão do próprio Yeshua. Gênesis 17, 18. Tá vendo, Rafa? É por isso que árabe tem encontro pessoal com Yeshua. A oração de Abraão vale até hoje. Eterno, que Ismael esteja também na tua presença. Não deixa meu filho sem salvação, não. Alguns, mas esse é o pedido de Abraão. Senhor, não deixa os árabes sem salvação, não. Hoje tem vários testemunhos de árabes que Yeshua aparece para eles, ao vivo lá. E aí eles se convertem em Yeshua. Tem até um filho, acho que tem até um livro dele. Ele era filho de um terrorista, ou filho do Hamas. Acho que até esse é o título do livro. E ele converte a Deus e reconhece Yeshua como Messias. E nós vamos ver, tem isso aí, ó, falou filho do Hamas. Então é por causa disso aí, Rafa. Gênesis 17, 18. Abraão intercede pelos árabes. Então esse é o nosso pai na fé. Esse é o nosso Abraão. Amém? Shabbat Shalom a todos.